Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe e continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, e leremos a partir do verso 4. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da todos os 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor todo o tempo, mas este momento agora, ainda mais de Ti precisamos. Senhor, ajude-nos como sempre, dê-nos graça, nos inspira, dê unção, e que simplesmente sejamos um vaso útil nas Tuas mãos, o Teu servo, para ser usado por Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que todos sejam abençoados. Te pedimos isto, Pai, e te agradecemos pela resposta, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Agora, eu estou com um esboço aqui, anotações. Estou aqui com as anotações para 3 cultos ou mais. Por eu não ter esta pressa de soltar tudo, então eu vou fazer uma coisa bem mastigada para nós. E nós temos tempo suficiente até a vinda de Jesus, não é mesmo? Até a sua vinda. Ele veio em sua vinda, ele veio o quê? A primeira vez. Para quê? Para redimir a sua noiva. A segunda vez, ele vai vir para buscar a sua noiva. Ele vai vir nas nuvens.
e nós vamos encontrar com Ele. E a terceira vez, Ele virá com sua noiva, no reino milenial, aonde todos nós estaremos ali com Ele no milênio. Ele sendo a semente de Abraão, da promessa divina, o filho de Davi, herdeiro do seu trono, então, nós sendo a sua esposa, a rainha, estará ao lado do rei, naquele dia, quando ele vier a terceira vez, ele virá com ela, não é mesmo? Agora, tem uma coisa muito importante. Eu sei que um estudo baseado nas 7 eras da igreja, ela exige, ou ele exige, muito critério, muito cuidado e também muita responsabilidade. E esse estudo, ele toca em vários ensinamentos de doutrinas quanto a batismo, do sistema religioso, de organizações. Então, nós não estamos aqui com nenhum critério de criticar, de ressachar, nenhum ensinamento que não bate com as Escrituras. O que nós queremos e que nós faremos e estamos prontos para fazer é expressar o que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. É a única coisa. Correto? Então, nós vamos observar aqui, nessa era, porque não somos uma denominação, o profeta, ele fala nessa mensagem, no parágrafo 180 ao 185, ele diz bem assim: agora, se você alguma vez notar e observar essas eras da igreja, então concluiremos, e então de manhã iremos pegar estas outras coisas. Observe, debaixo dos castiçais de ouro do tabernáculo judaico, debaixo, no lado de dentro, próximos os pães da proposição, assim por diante, havia 7 castiçais de ouro. É aqueles dali, 7 castiçais. Todos vocês conhecem isso, está vendo? As 7 eras da igreja. E aquilo fala semelhantemente a todas as 7 eras da igreja. Agora, se você notar em Apocalipse 1, encontramos Jesus em pé nas 7 eras da igreja, os 7 castiçais de ouro. Quando ele virou e se viu um semelhante ao Filho do Homem, em pé, vestido em aí deu reticência, mas vestido em um vestido branco, até os pés. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, é isso daqui. Vejam bem, como era
era uma noiva em pé nos castiçais que foi tirada. Você captou isso daqui? Você teve a visão de águia para absorver este conteúdo escondido atrás destas palavras? Como era? Era uma noiva em pé nos castiçais que foi tirada. Essa noiva, ela foi tirada da igreja. Da igreja. Nós temos aprendido que esses 7 castiçais, eles estão representados ali por 7 cidades da Ásia Menor, não é mesmo? E essas 7 cidades representam, ou está representando, as 7 igrejas que está situada na Ásia Menor. E em cada uma dessa era, dessa cidade, ela representa uma igreja. 7 cidades, 7 castiçais, 7 igrejas. Certo? Prosseguindo, vamos ver mais na frente. Agora, no Velho Testamento, eles pegavam essa vela e acendiam. Pegava outra vela e da outra acendia, e dessa acendia outra, e de uma acendia outra, e desse modo, até que eles tinham os 7 castiçais completamente acesos. Veja, irmãos, agora, isso daqui é a verdade. Isso é tão real, o quanto você pode sentir a sua roupa na sua pele. Essas velas que são os castiçais, que era acesa, a segunda recebeu o fogo da primeira, a terceira recebeu o fogo da segunda, a quarta recebeu o fogo da terceira, a quinta recebeu o fogo da quarta, a sexta recebeu o fogo da quinta, e a sétima recebe o fogo da sexta. Agora, de onde veio este fogo que acendia esses 7 castiçais? Então você vai ver que esse castiçais tinha um depósito ali em cima, e aquele depósito ali era um altar sagrado. Ali vinha um fogo original de Deus, e Deus acendia ali. Era aquele depósito que distribuía para os 7 castiçais. O que estava ali mostrando? Estava mostrando o próprio Jesus Cristo no trono, enviando do seu Espírito a sua igreja no Pentecoste, que foi a primeira vela que foi acesa, e dali distribuiu para todas. Prosseguindo, se vocês notarem no princípio, quando Deus começa a lidar com os judeus, eles passaram pela idade de ouro. O ouro nós sabemos que é a deidade. Ouro representa deidade, a deidade, ou eternidade. Vocês podem ver que quando Jesus nasceu na manjedoura, aqueles 3 magos,
eles foram até Jesus homenagear ele e o adorar. O que eles levaram? Eles levaram incenso, mirra e ouro. Você viu aí? Falando do que ele era. Agora, quem deu aquele conhecimento e aquela visão para aqueles magos? Foi Deus. Foi Deus que deu. Isso é uma revelação que eles tiveram que outros magos nenhum teve. Para começar por ali, só eles que viram a estrela nos céus. Quando Deus manifestou nos céus, mostrando o que estava fazendo na terra. Só eles tiveram visão de águia, a percepção do Espírito Santo, para poder ver. E eles levaram para ele essas três coisas: incenso, mirra e ouro. Ouro falando de deidade, ouro falando de um trono eterno, um rei. Entende? A mirra é uma coisa amarga, que fala do sofrimento, do que ele ia passar. E o incenso? O incenso é um cheiro aromático, né? Uma coisa cheirosa, agradável, que falava do quê? Falava dos dons que ele tinha, que era por ele mesmo aquilo dali. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo estava nele. Aquilo já estava, aqueles presentes que eles levaram já estava falando o que ele ia passar na vida. Que ele ia passar na vida e o que ele ia ser e o que ele era. Entende? Então, a era mais negra das negociações judaicas que Deus teve com o judeu foi no reinado de Acabe. E se você notarem, lendo essas eras da igreja ali, que ele volta-se a isso novamente, e ele disse agora algumas coisas atrás, e disse, agora bem naquela idade média, 1500 anos ali, a idade das trevas, ou o tempo de Acabe. Primeiro, os judeus, eles passaram por aquilo dali, que é o mesmo que nós estamos passando hoje. Com isso daí, ele está mostrando que ele é o mesmo. A palavra mesmo é lá do jardim do Éden. É o mesmo Deus que criou os céus, a terra e os mares, e criou tudo que nele contém, é o mesmo ontem, que foi feito carne, habitou no nosso meio. Deus conosco, o mesmo ontem e agora e eternamente, hoje e eternamente. Ninguém está a escape de passar por essa gangorra. Ninguém. Olha, todo verdadeiro filho de Deus, ele está suposto a passar. Todos.
A era mais negra que tiveram foi quando Acabe se casou com Jezabel e trouxe a idolatria para Israel e fez com que todas as pessoas adorassem Acabe, o deus de Jezabel. Vocês se lembram que eles pegaram, edificaram os bosques, derribaram os altares de Deus, e Eliseu clamou, ele era o único. Vocês já lembram disso? Quando Elias se escondeu lá dentro da caverna, aí veio a tempestade, derrubando as penhas, quebrando de tudo. Elias lá dentro da caverna quietinho, nada tocou em Elias. De repente veio uma saraiva com fogo, queimando tudo. Elias ficou quietinho, nada tocou ele lá dentro da caverna. De repente surgiu uma voz calma, delicada, aprazível, e disse: o que faz aí, Elias? Ele disse: ah, Senhor, o teu povo derrubou os bosques, derrubou os altares, quebrou tudo, e eu destruí eles, e eles procuram a minha alma para tirá-las. Só ficou eu, e buscam-me para matar. Deus disse: não, Elias, não ficou só você não, eu reservei 7.000 que não dobrou seu joelho diante de Deus de Acabe, de Jezabel, de Baal. Vejam, é isso que ele disse. Deus tinha 700 que ainda não tinha dobrado os seus joelhos a Balaão. Lembram-se disso? Esse é um tipo da igreja eleita que surge. É Deus, é o irmão Brana falando, não sou eu não. Estão vendo ali? Estão vendo como é? É nesse tempo que ele esteve lá. É o mesmo que nós estamos passando agora. Você sabe que durante esse período todo, durante essa era de 1500 anos, você sabe que eu marquei aqui, irmãos, a duração de cada era. Eu marquei aqui, e cada mensageiro. Aí então você vai ver que a primeira era, que foi a era de Éfeso, ela teve uma duração de 170 anos. Quem foi o mensageiro? Foi Paulo, não é isso? Foi Paulo. A segunda era, ela teve uma duração de 142 anos. Ela começou em um ano 170 e terminou no 312. Qual foi o mensageiro? Foi Irineu. Eu tenho marcado aqui, depois eu vou distribuir isso. Então você vai ver que durante esse tempo das trevas média, Israel passou. Isso daí. Quando entrou nas nossas dispensações, nós também tivemos esse período. Foi 1500 anos. 1500 anos. Foi a era média das trevas. Foi a era também de grande perseguição para os cristãos. Os cristãos sofreram durante esse período. Matavam de todas as formas para tirar a vida deles e acabar com tudo. Se não fosse a misericórdia de Deus, eles teriam destruído todos os cristãos. O que foi isso? Foi exatamente a era média das trevas. A semente sendo plantada. 1500 anos. Vejam bem. Agora nesta igreja, se vocês notarem, a primeira igreja
primeira igreja, a igreja de Éfeso, foi uma grande igreja. Ele disse: tu tens vida ainda. Eu estava pensando sobre isso daqui. Você lê a Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse até o 3. Aí você vai ver que até ali ele está dizendo: tu tens vida. Mas no 3 para frente, você vai ver ele dizer assim, que eles vivem, mas está morto. E aqui, eu só mais um pouquinho para frente, depois nós vamos fazer aqui uma reflexão. Ele disse: tu tens vida ainda. E se vocês observarem, cada igreja começou a perder o seu brilho, e perder, até que chegou a Tiatira. E então, 1500 anos, logo apareceu do outro lado, tem apenas um pouco de luz, fortalece isto que tens, conseguindo, para que teu castiçal não seja tirado. E assim continuou então até a era da igreja de Filadélfia, e depois a de Laodiceia. Agora, aqui está a coisa. Você vai ver que durante 1500 anos, que foi até a era de Tiatira, qual era a era de Tiatira? Era a quinta era. Até aquela era ali, chegar àquela era ali, o que era? Era a era média das trevas. Ou seja, era o tempo que a semente estava sendo plantada. O trigo de Deus estava sendo plantada. Por isso que ele disse assim, por isso que o profeta está dizendo assim, que ele disse: tu tens vida ainda. Pode fazer com eles o que quiserem. Ele falou bem assim para ele, em outras palavras, para aqueles que estavam matando. Mas fique sabendo, eles têm vida. Você vai ver nos 7 selos, que o irmão Brana fala no 2º selo, se não me falha a memória. Ele diz bem assim: vocês podem fazer com eles o que vocês quiserem. Pode jogar na tribulação, pode perseguir, pode matar, pode fazer todo tipo de coisa que vocês quiserem. Mas por favor, se vocês encontrarem alguns das minhas sementes de trigo ou dos meus azeites, não vai fazer eles rezar essas Ave Maria de vocês não, porque eles são o meu azeite. Ele disse bem assim. Pode matar, pode tirar, fazer o que quiser, mas fique sabendo, eu ressuscitarei, eu trarei de volta. Aleluia. Que é isso daqui, irmãos? 1500 anos, a semente sendo plantada. Aqui, durante esse período, eles tinham vida. Agora, depois de 1500 anos, vamos ver aqui. Agora aqui está a formosura, ele dizendo: que coisa, como eu amo isto, irmão Smith. Está vendo? Olhe para isto. Agora, nessa era da igreja, assim como passamos, agora observe isto. A primeira era da igreja foi Éfeso, e a era dos Efésios. E agora, cada uma dessas eras da igreja, até chegar, olha, nesses 1500 anos, se vocês notarem, reticência. Leiam-na. Isso era tão bom, o irmão Brandon recomendou. Leiam-na. Porque isso não é só ler. Você tem que estar no mesmo espírito do profeta, para você ler e você captar o que está por trás de tudo isto. Tudo isto. Você tem que estar no espírito da mensagem. Se você não estiver,
Isso passa por cima da sua cabeça. Agora ele disse aqui, leiam-na. Agora, quando irem para suas casas, essa noite, se tiverem tempo, ou amanhã cedo, antes de virem à igreja, a respeito do 1º, 2º e 3º capítulo de Apocalipse. Deus, ele é completo em 3. A vida está em 3. Não é mesmo? A vida está em 3. Você pode ver que lá no princípio, quando ele criou os céus e a terra e começou a criar as coisas, o dia 3º foi o quê? Vida. O dia 3º foi vida. E o número completo de Deus é 3. Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. Não é mesmo? E o número completo de cada filho de Deus que nasce de novo também é 3. Justificação, santificação e logo vem a vida. E a noiva sobe no 1º e no 2º capítulo 3º de Apocalipse. O 4º e o 5º você não vê mais falar da noiva. Ela vai aparecer lá no 19 novamente. Durante esses outros capítulos aqui, está com a grande tribulação, aqueles que ficam aqui, no sofrimento. É Deus tratando com os judeus. Entende o que eu digo? A noiva já subiu. Ela está nas bodas. Então vamos lá. Então ele disse: descobrirão que para cada uma dessas eras da igreja, ele disse: tens um pouco de força e não negaste o meu nome. Isso está na 1ª era, na 2ª, na 3ª e na 4ª. Mas quando chega na 5ª era, ele já fala diferente. Isso aqui ele está falando aqui a respeito deles. Até que ele chegou a este 1500 anos de Tiatira, a Idade Média. Logo ele surgiu do outro lado e disse, olha aí, e disse: tens nomes de que vives, mas estás morto. Agora, esse é o tempo mais perigoso que existe, irmãos. Por isso que você tem, que não é a sua própria direção, não é você mesmo. Para isso você precisa ser um predestinado, você precisa ser um eleito. Você tem que ser uma semente pré-conhecida por Deus, antecipadamente, antes da fundação do mundo. Para você ter essa perspicácia do Espírito, esta visão, essa revelação. Porque nós estamos vivendo em um tempo que é paralelo. Os dois espíritos são bem parecidos. Bem parecidos. Então esse que tem nome de que vives, mas está morto, que nome é esse que vive e está morto? Qual é esse nome? Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou do tabernáculo da fé, eu sou disso, eu sou daquilo. Tem nomes que vive, mas está morto, como disse Paulo aos Efésios 5,14. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Dentre os mortos,
Que mortos são estes? Mortos que estão andando em cima de dois pés, tem uma Bíblia debaixo do braço e vão para a igreja. Mortos, separação de Deus. Por isso que ele está gritando: desperta tu que dorme aquele sono do jardim do Éden, que vive no meio deles, emprestando o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde, a sua vida para sistemas nojentos, que tem nomes, que vive, mas está morto. E você está lá ainda. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, vede prudentemente como andais, remina os tempos, porque os dias são maus, e Cristo te esclarecerá. Veja, irmãos, a essas eras que nós estamos vivendo, porque quando aquela semente foi enterrada no chão, o que foi que nasceu do outro lado? Nasceu um talo. Nasceu um talo, com 2, 3 folhinhas que chama borla. Aquelas 3 folhinhas já era uma denominação que saía. Era uma organização, já era um sistema do homem. Ela já saiu com aquilo. Você pega a semente, a mensagem, a semente não herda com a palha, você vai ver isso. Ela já nasceu ali, é como aquele grãozinho de milho que você planta no solo, e ele nasce com 3 folhinhas. Uma hastezinha com 3 folhinhas. Já uma denominaçãozinha, uma religiãozinha, um sistema do homem, uma organização. Por isso que a Bíblia disse, por isso que o profeta está dizendo: tem nomes que vivem, mas está morto. E nenhumas destas demais eras da igreja, essa ou a era da igreja de Filadélfia, jamais voltou a tomar aquele nome novamente. Jamais tomou aquele nome. Por quê? Ele se retirou durante esse período. E agora, como poderíamos bater isto em seus falsos ensinamentos agora? Bem ali, mostrar a vocês que ela é uma mãe. A Igreja Católica, a mãe de tudo isso. Como ela é? Ela é mãe, mistério, Babilônia. E isso é aquilo, olhem, esta era da igreja aqui, quando surgiu ela, tinha um pouco de luz. E então foi se apagando, e então ela entrou numa organização, e aqui atrás desse 1500 anos, e elas surgem agora, não como uma igreja do Senhor Jesus Cristo, mas como a igreja católica. Como surgiu Lutero? Como surgiu Lutero? Saiu lá de dentro da igreja católica. Então, qual foi a primeira igreja que surgiu na terra? Que organizou? Foi a igreja católica. Quando? Foi no ano 325, no concílio de Nicéia. Houve o concílio ecumênico, e ali então se reuniu 130, 160 bispos ou pastores, junto com Constantino, que era o então imperador de Roma. E ali então, naquele momento, eles deram a mão de apoio. Ali foi o casamento do Estado
a política com a igreja, a religião, como Acabe com Jezabel, como Herodes com Herodias. Entendeu o que eu digo? Por isso que ele está dizendo aqui, Deus tinha retirado deles, aqueles que não quis unir com eles, eles foram penalizados com multas, penalidades, até mesmo de assassinato, de morte, foram taxados como heréticos, fanáticos, santos roladores. Foi o que fez. E aqueles que uniram com ela, que morreram espiritualmente, viveram naturalmente e fisicamente, porque na verdade formou a igreja cristã nominal pagã de Roma. Aí foi a primeira igreja que surgiu. E como surgiu Lutero? Como a igreja luterana. Olha aí, como a igreja luterana. Como surgiu o Batista? Como a igreja batista. Não, o seu nome. Não o seu nome. Um outro nome. Tens nome. Tens nome. Por quê? Nenhum outro nome é dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Apenas o nome de Jesus Cristo. Tens nome de que vives, mas estás morto. Isso é com aquela denominação. Você viu aí? Tens nomes, chama-se nomes blasfemos. Tem nomes que vive, mas está morto. Por isso que você vai ver em Apocalipse 3, ele dizendo: sai dela, povo meu, para que não incorra as suas pragas sobre ti e não seja culpado dos seus pecados. Sai! E o profeta Isaías disse: vós que levais os vasos sagrados, santificados, ele disse: sai depressa, correndo. Que ficam ali só palha, só casca. Para que serve isso? Para ser queimado, não é mesmo? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Se Deus quiser, daremos continuidade. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino. Vamos cantar o hino número 248. 248. Pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte triste sorte me livraste tu, Senhor. Fé em flama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro,
Jesus, habita em mim. Hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro. Ó Jesus, habita em mim. É tímida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro. Ó Jesus, habita em mim. Aleluia, graças a Deus. Nós daremos continuidade domingo de manhã, se Deus quiser. Aí é que vai vir a coisa mais gostosa. Amém. Quanto mais você vai entrando, mais bonito vai ficando, mais belo. Amém. Nós vamos orar. Senhor, é muito importante ouvir a sua palavra, mas do que é importante é viver. Viver esta verdade. Quem dá conta, Senhor? Ninguém. É preciso que Deus vive na minha vida. É preciso que Deus vive naquela pessoa, naquele indivíduo. Assim então, não é mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. É uma fé viva, é uma fé pura, limpa, perfeita, sem nenhuma mistura de nada, de nenhuma folhinha, de nenhum talo, de nenhuma casca. É uma fé que é um grão original, como o grão de mostarda, que não pode se hibridizar, não pode misturar, não pode se fabricar. É puro, é perfeito, é o grão de trigo. Ó Deus, dê-nos força, dê-nos graça, dê-nos ânimo e entusiasmo para isto. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor despede-nos em paz, leva-nos, guarda-nos, protege-nos de todo mal.
e seja com cada pedido de oração, cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Deus tem falado, quem deu ouvido foi revelado e creu na mensagem para o seu dia, através dos homens que Deus nos tem dado. Estamos na última dispensação, eis aqui a voz de salvação. Ela é a verdade que vos liberta e também te tira da confusão. Cristo é a pedra de esquina, nele não há confusão. Quem crer na sua palavra não entrará em condenação. Paulo e Irineu, Martim, Columba e Lutero, John Wesley e William Branham, estes são os 7 mensageiros.